Vamos juntos, gente? O que será que passava na cabeça do governador do Maranhão quando anunciou essa nova etapa da Avenida Litorânea? Uma obra que no papel representa desenvolvimento, mas que no traçado apagava uma comunidade centenária, um povo com história, com raízes fincadas na areia, com memórias que não cabem em planilhas. Eu fui lá na comunidade Olho de Porco, conversei com os moradores, pessoal que nos recebeu super bem, e olha, eles ficaram com medo, viu? Da localidade deles ali desaparecer do mapa porque a máquina ia passar com tudo. Vocês estão vendo essa belíssima praia? Essa extensão de areia guarda mais de 100 anos de história. Foi aqui que nasceu a Vila de Pescadores, onde a pesca passou de pai para filho. Dezenas de famílias que sobrevivem do mar e moram em barracos simples. Toda essa calma virou desespero quando o governador do Maranhão decidiu ampliar a Avenida Litorânea, trazendo a modernidade para cima de quem sempre viveu aqui. Eu, Cirlan Souza, fui chamada pelos moradores desde o início do impasse e hoje retorno à vila para conversar com eles. As obras na Avenida Litorânea avançaram sem se preocupar que aqui tinha gente, história e a Vila de Pescador. Mas eles esqueceram de algo importante. Olho de Porco é uma comunidade organizada. Tem associação, gente consciente. Não é só a natureza que pede respeito, é gente de verdade que mora aqui. A Roberta, tudo bem, Roberta? Tudo bem. É a vice-presidente da Associação de Moradores, quer dizer, uma comunidade organizada, não é, Roberta? E mesmo assim, vocês quase que o poder público passava por cima da comunidade de vocês. Eu já moro aqui há 40 anos. Os meus filhos, eles já têm os filhos dele. E então, nós lutamos para a gente ficar no nosso lugar, né? Aqui nós somos filhos dessa terra. Nós não queremos, de maneira alguma, sair daqui. E não só o impacto com a comunidade, como o impacto também com a flora, com a fauna e com a própria praia. Exatamente. Porque o que fizeram aí no olho d'água foi cimentar a praia, né? E o mar, como é que fica, né? Então, como a gente sempre fala, que é um projeto sem projeto. É o projeto de vamos passar por cima e nenhuma proposta alternativa de remanejamento, de reflorestação. Não tem. A comunidade foi para a rua, fez manifestação, lutou. A pressão foi tanta que conseguiram uma audiência com o Ministério Público. Depois da audiência, reconheceram a vila, falaram até em replantio e prometeram políticas públicas compensatórias aqui para a Vila Olho de Porco. Quando o Ministério Público entra na história, o respeito aparece. O desaparecimento de duas crianças na cidade de Bacabal, no Maranhão, Ágata, de 6 anos, e Alain Michel, de 4 anos, hoje completa 1 mês e 19 dias. Desaparecimento na cidade de Bacabal. Surgiu hoje uma hipótese que as autoridades já dizem que essas crianças estão mortas e que estão dentro de algum rio, que elas se afogaram e que estão em algum rio. Não sabemos, mas essa foi as informações que surgiram no dia de hoje. Porém, dizem até hoje que elas foram sequestradas e raptadas. Inclusive, a própria mãe disse que as suas crianças foram levadas e que teria até algumas suspeitas. Há quem diz também, autoridades, que deixaram o Cauã e enquanto abandonaram o Cauã, conseguiram fugir para outros locais e que as investigações não foram bem feitas porque era para eles terem fechado diversos locais em Bacabal assim que encontraram o Cauã, para impedir que demais pessoas pudessem desaparecer ou fugir com essas crianças. Como não houve esse trabalho, enfim, a hipótese de quem levou Cauã e Isabelle
tenha fugido porque não foi montado nenhum tipo de barreira. Faltou ali no dia seguinte barreiras policiais dentro da cidade de Bacabal, na região nossa e também no estado. Porque se passaram 4, 5 dias, foi quando a pressão estava grande e liberaram o Cauã. E aí, a partir daquele momento, a gente vive praticamente esses 50 dias sem saber de nada. E o que eu vejo por parte da Polícia Civil do Estado do Maranhão, existe uma investigação, existe, só que a investigação ela está sem muito vestígio, sem muito detalhe. A polícia, pelo que eu vejo, está perdida, porque já são 50 dias. Então, eu não vejo algo aqui bem próximo, a não ser uma participação extra, ou seja, de alguém, de algum estado, de algum local desse Brasil, porque essas crianças estão em algum lugar. O que está acontecendo na região da Vila Maranhão é um grito de socorro que não pode mais ser ignorado, né? Os moradores relataram gosto forte na água, cheiro insuportável no ar. Pediram ajuda como quem luta para continuar vivo. É um risco gigante, né, gente? Para a saúde humana, é um risco realmente muito grande para o meio ambiente. E essa não é uma dor isolada, não, viu? Os moradores da Vila Maranhão, do Cajueiro e de tantas outras comunidades vivem em alerta permanente. Agora, a fala do juiz Dr. Douglas Melo, da Vara de Interesses Difusos e Coletivos, viu? Veja agora. Direito ao meio ambiente equilibrado, desastre ambiental na Vila Maranhão. Em ação civil pública proposta pelo Ministério Público, eu proferi decisão em sede de tutela provisória antecipada aqui na Vara de Interesses Difusos e Coletivos contra a empresa Valem Fertilizantes e Armazéns Limitada, Estado do Maranhão e município de São Luís. Quanto à empresa Valem Fertilizantes, eu determinei que ela providencie, no prazo de 24 horas, a remoção de todas as famílias afetadas por esse desastre ambiental, garanta água potável para as pessoas ali residentes, tome todas as providências para a contenção física do desastre ambiental ali causado, as providências também para a retirada dos equipamentos contaminados daquela região. Determinei também que sejam bloqueados valores das contas desta empresa até o limite de R$5 milhões para garantir a eventual execução das providências futuras, seja de indenização das famílias ou mesmo para a recuperação da área degradada por esse desastre ambiental. Quanto ao Estado do Maranhão e o município de São Luís, eu determinei que fosse realizado o cadastramento de todas as famílias daquela região e também as providências necessárias para a avaliação epidemiológica de toda a região afetada. O Estado do Maranhão, por meio da Secretaria Estadual de Meio Ambiente, a cada 72 horas deve também providenciar laudos avaliando a evolução das consequências desse desastre ambiental. O município de São Luís, por outro lado, deve, em 7 dias, apresentar um laudo sobre a potabilidade dos poços daquela região. Esses temas que envolvem a proteção do meio ambiente, principalmente quando envolve desastres ambientais, demandam do Poder Judiciário providências urgentes, mesmo antes do estabelecimento do contraditório e da ampla defesa. Não só nestes casos, mas em outros em que se demanda providências urgentes. E foi o caso, e foi este o meu entendimento, neste processo especificamente. Eu sempre estive naquela região. Eu conheço aquelas ruas, aquelas casas, aquelas pessoas. A minha preocupação não é de hoje, é de quem olha e não consegue fingir que não está acontecendo. Porque não é só sobre terra, não é só, gente, sobre obra, é sobre vidas.
E enquanto houver um morador com medo de beber a própria água, eu vou continuar mostrando. Nós aqui do programa Chama Elas vamos continuar mostrando, e a gente agradece a participação aí do doutor Douglas. E agora vem aí a nossa querida jornalista, também analista política, a Silvia Tereza. Silvia, fala agora pra gente aí, o que está acontecendo aí no grupo do Brandão? Parece que deu uma travada. Oi, Cirlan, é um prazer, é uma imensa honra participar do seu programa e vamos responder a sua pergunta. E sim, a minha resposta é sim. Houve realmente um enfraquecimento da pré-candidatura ou da pré-candidatura do secretário de Assuntos Municipais, Orleans Brandão, que é sobrinho do governador Carlos Brandão. Por que está havendo esse enfraquecimento? Porque o Brandão, ele é o maior articulador da pré-campanha, da pré-candidatura do Orleans Brandão, e ele sente essa nítida, essa evidente dificuldade, grande dificuldade de articular o apoio da maior força, do maior casamento. Ele sente a dificuldade de efetivar o casamento com a Federação Brasil da Esperança, que é coordenada pelo PT Nacional. E o PT Nacional, ele vem analisando todo esse cenário de disputa aqui no Maranhão, e ele tem pesquisas qualitativas, ele ouve lideranças. O PT Nacional também, remetendo a 2022, está dentro de um acordo que foi firmado com o governador Carlos Brandão, de que em 4 anos, ou seja, agora em 2026, a vez seria do PT, por meio do seu vice-governador Felipe Camarão, que está no cargo, mas tentando também se articular para disputar o governo do Maranhão. Então, a dificuldade enorme do Brandão é fazer esse casamento com o PT, porque a conta não fecha. O próprio governador Carlos Brandão, ele admite que na primeira reunião que ele teve com o Lula, o presidente Lula o convidou, disse: Brandão, eu te quero no Senado. Na hora que Brandão diz, eu te quero no Senado, isso significa a desincompatibilização do governador, a saída do governador até o dia 4 de abril do governo. E é isso que o Brandão não quer fazer. Não quer fazer porque ele prefere não disputar a eleição, ele prefere ficar sem mandato para continuar no governo até o final e executar o seu objetivo, encontrar o seu objetivo maior no momento, que é eleger o seu sobrinho, o seu próprio sobrinho, como seu sucessor no governo do Maranhão. Então é essa dificuldade que o Brandão encontra, e o PT Nacional se mostra analítico, se mostra resistente a aceitar esse projeto, que agora é a minha opinião, é um projeto familiar. É um projeto familiar. O governador Carlos Brandão é tio do Orleans Brandão, que é filho do Marcos Brandão, que nos bastidores sabe-se que quem manda no Maranhão é o Marcos Brandão. E a gente não sabe o porquê, mas a gente observa aí nos bastidores que o governador Brandão, ele se mantém como se fosse, vamos aspear, como se fosse um refém do próprio irmão dele. Então, por conta de tudo isso, o governador se vê aí numa sinuca de bico, porque ele gostaria de disputar o Senado Federal. Eu sei que gostaria de disputar o Senado Federal, mas ele
quer botar em prática o projeto dele de eleger o sobrinho dele à sua sucessão ao governo do Maranhão. E aí a conta não fecha, porque sem governo ele vê aí a dificuldade de concretizar esse objetivo de eleger o sobrinho como o próximo governador do Maranhão. E é isso. Essa é a minha análise. Espero ter respondido a sua pergunta, Cirlan. Um grande abraço e um grande beijo.